participando via VMix, à distância, mas também para comentar nessa manhã, Cristóvão do Espírito Santo. Seja bem-vindo mais uma vez, Cristóvão. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, doutor Bruno Pena, Eva, toda a equipe técnica, em especial um bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Então, seria o motivo de um possível impeachment? Você acha que é possível que isso aconteça com o presidente Bolsonaro? Não, Guilherme, na verdade, o que existe é algo muito claro, né? Você vê claramente que esses protestos são protestos de militantes de esquerda, né? Isso é muito evidente no própria vestimenta, na maneira como eles se comportam. Nós tivemos cenas assim horríveis em São Paulo, né? E é importante o que ocorre em São Paulo, porque é uma referência desses movimentos para o Brasil. Nós tivemos policiais feridos gravemente, agências bancárias incendiadas, vidraças quebradas. E eu acho que a esquerda faz contra si uma espécie de anti-marketing. Na verdade, Guilherme, o Jair Bolsonaro, ele é um produto, de certa forma, uma derivada da própria esquerda brasileira. Uma esquerda que durante 16 anos cometeu os crimes que cometeu. É bom lembrar que o mensalão é um processo penal transitado em julgado, com sentenças condenatórias contra a liderança do Partido dos Trabalhadores, isso é um fato consumado na história. E ela faz um anti-marketing, e Bolsonaro é a consequência disso. Você pega as manifestações também de militantes em favor de Bolsonaro, gigantescas, em que nem uma lata de lixo é revirada. Então a minha sugestão à esquerda brasileira é que ela tivesse mais educação quando promovesse esses protestos, né? Porque ela faz contra si mesmo um anti-marketing, ela acaba se denunciando. Então, ou isso é arrogância ou é incompetência. Então eu acho que ela precisa repensar essa estratégia política, inclusive nessas manifestações. Com relação à questão de impeachment, de CPI, o que a gente observa claramente é a intenção política eleitoral. Nós acabamos de ver na matéria que o Renan Calheiros está sujeito o Supremo a apreciar um inquérito em que ele é acusado de receber uma propina da Odebrecht de R$1 milhão. Odebrecht é essa que tinha um departamento de propinas que financiava vários políticos aliados à época ao Partido dos Trabalhadores. Isso é muito grave, né? Não há anulação de julgamento que mude esse fato. Nós temos a denúncia do Antônio Palocci também, né, a denunciação que ele fez, que é gravíssima. Então não dá para ignorar isso, mas está se tentando passar uma borracha nesse passado condenável por uma questão política eleitoral para se tirar esse presidente que aí está, que se propõe a ser oposição a isso. Mas eu volto a dizer, o Jair Bolsonaro ele é uma derivada da incompetência administrativa da esquerda nos últimos anos, nas últimas décadas, e também da corrupção gerada pela mesma. Ele é a consequência. E quando a esquerda vai às ruas e faz um protesto dessa natureza, ela acaba militando contra si mesma. Isso é um anti-marketing, e a minha sugestão à esquerda brasileira é que repense essa estratégia. Cristóvão, da CPI também, e como você vê esses atos que estão gerando aí todos os protestos? Na verdade, Guilherme, essa questão da prevaricação ela é meio assim, estapafúrdia, né? Quer dizer, você vai acusar uma pessoa de prevaricar quando nem sequer o crime chegou a ser apurado. Isso é um caso, para mim, claro, de sobrestamento. Você tem que sobrestar o feito que está no Supremo e esperar que se faça apuração, se for o caso, pela CPI ou pela autoridade policial competente. Na verdade, estão tentando, como se diz aquele velho dito popular, né, achar cabelo em ovo. O Jair Bolsonaro não seria corrupto nem se quisesse. Ele é o homem mais escrutinado da história política do Brasil, dentro e fora do Estado brasileiro, fiscalizado em cada ato. E se ainda é presidente é porque não se achou indício de corrupção. E ele não seria louco de fazer corrupção numa questão tão vigiada, tão monitorada, como a questão das vacinas. No máximo, acontecer alguma tentativa, talvez, de um servidor de terceiro, quarto, quinto escalão do Ministério da Saúde, deve ser investigado, os responsáveis punidos, mas não há a menor possibilidade de ter relação com o Jair Bolsonaro. O problema é que esse tipo de CPI é uma CPI extremamente política. Então, os julgamentos que ela faz são muito mais políticos que jurídicos. E como ela é composta, basicamente, de adversários figadais, viscerais do governo federal, provavelmente um relatório que já está pronto antes mesmo dela ser instalada, o presidente será condenado e o governo federal. Aí competirá ao Ministério Público Federal separar essa questão política e fazer uma avaliação técnica
para se constatar se há ou não elementos que indicam crime. Eu, particularmente, eu só vi contradições. O próprio Luiz Miranda, o deputado, fez um vídeo recentemente negando as acusações. Então, quer dizer, estão andando em círculos, uma CPI dispendiosa e com finalidade política eleitoral. A verdade é essa. Com certeza, e chega rápido. Cristóvão do Espírito Santo, por idade ou por algum critério, ainda vacinado ou não? Não, eu não sou vacinado ainda não. Lembrando, né, Guilherme, é bom que se diga que a vacinação ela é importante para aqueles que a consideram necessária, mas não é obrigatória, né? As pessoas têm um livre-arbítrio se vacinam ou não, isso é fato. Até tem uma lei estadual que determina isso. Agora, uma coisa fica muito claro, né? O mundo começou a vacinar no finalzinho de dezembro, praticamente no último dia de dezembro do ano de 2020. E o Brasil começa a vacinar por volta do dia 16 de janeiro, por um intervalo de 2 semanas, um país que não fabricava vacina. Então, na verdade, toda essa discussão, né, sobre distribuição, se o governo federal falhou, etc., só por esse dado ela é jogada por terra. O Brasil hoje já vacinou mais de 100 milhões de pessoas, já distribuiu mais de 100 milhões de doses. Nós estamos com mais de 80 milhões de pessoas vacinadas, talvez vamos ser até maior, meu dado está desatualizado. Nós tivemos dias aí com mais de 7 milhões de vacinas aplicadas. Então o Brasil tem avançado a passos largos na vacinação. Agora, eu acho muito importante, Guilherme, até aproveitando a oportunidade, dizer o seguinte: nós temos na Europa e nos Estados Unidos controles, né, de farmacovigilância que são abertos ao público. Nós estamos vendo pessoas inseguras, né, em relação à vacina, com medo de reações adversas. A minha sugestão aos governos, né, seja o governo federal, o governo estadual, municipal, é criar um sistema de acesso, como tem nos Estados Unidos. Nós temos o VARS nos Estados Unidos, que permite que as pessoas acessem se tem reações adversas, quantas pessoas relataram isso. Eu acho que nós precisamos de um sistema público, até para desfazer, né, muitas vezes, o medo que as pessoas têm em relação à vacina. Então, tornar essa informação pública através do sistema de acesso de dados, como se faz nos Estados Unidos e na Europa, eu acho imprescindível. Isso tem que ser trazido ao público. Não é porque são medicamentos novos, né? E as pessoas estão sujeitas pontualmente a ter reações. E se isso ficar catalogado num registro, num banco de dados, melhor, porque as pessoas vão acessar essas informações, comparar com as doses aplicadas e talvez se sintam mais seguras, né, para tomar a vacina. Eu acho que o que tem que ser feito é sempre educativo. Eu sou totalmente contra a vacinação obrigatória em qualquer modalidade, inclusive condeno o passaporte sanitário. Vindo de uma organização criminosa, vai trazer ainda mais nomes para essa lista para serem condenados. Cristóvão. Eu trago essa questão que foi bem exaurida pela imprensa para algo mais maior, né, algo mais macro. Na verdade, o Lázaro é um suspeito que eu tinha há muito tempo, quando a gente acompanha as notícias e vai ligando as coisas. O Lázaro, ao que tudo indica, faz parte de uma organização criminosa, que inclusive pode ter laços, né, com facções, etc. Então há essa possibilidade. Na verdade, o grande risco que nós corremos, né, no Ocidente é a consolidação dos chamados narco-estados. Nós estamos assistindo, por exemplo, o México se transformar num narco-estado. Eu falo o México como um todo. Eu me lembro que no começo do governo do Obrador, ele disse claramente que haveria o fim à guerra às drogas, que na verdade é a vitória dos cartéis de droga do México, que hoje são multinacionais, com presença em vários países pelo mundo, inclusive na Europa, Estados Unidos. E ele simplesmente declarou que o governo tinha desistido de combatê-los. E hoje quem manda no México são os cartéis de droga, manda na fronteira dos Estados Unidos, tem presença naquele país, etc. E o Brasil caminha numa direção parecida. Se não houver um endurecimento da legislação, uma maior capacidade das polícias de fazer as investigações, e se esses líderes, né, de facções criminosas continuarem protegidos, às vezes até pelo próprio Estado, nós vamos assistir situações semelhantes cada vez mais frequentes. Quer dizer, o crime organizado vai ganhando espaço na política, vai ganhando espaço sob o poder público. Nós tivemos notícia recente agora que boa parte dos líderes de facções criminosas se mudaram para a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na minha opinião, já é um narco-estado praticamente consolidado, até pelo desastre administrativo das últimas décadas, né? É difícil achar um ex-governador que não tem envolvimento com crime, inclusive com corrupção. O Itzel é um caso recente. Então, quer dizer, a situação é catastrófica.
E eu acho que o que se fez em Goiás, né, felizmente, eu parabenizo o governador Ronaldo Caiado por isso, foi mostrar que aqui no estado, pelo menos, há todo um esforço para que isso que ocorreu no Rio de Janeiro e em outros lugares não venha ocorrer. Agora, fico alerta, se não houver uma conscientização de que é algo muito sério, um movimento contrário a esses movimentos que estão surgindo, né, no âmbito do direito penal, no âmbito do direito como um todo, na formação de juízes, de promotores, de delegados, em vários estados da federação, nós vamos caminhar para consolidar esse anarco-estado. Então nós temos que entender o que convém à sociedade, como é que ela pode se defender disso. Eu não estou pregando violência, eu não estou pregando tortura. O que eu estou dizendo é que se nós não nos alertarmos para essa realidade, o Brasil corre um sério risco de, num futuro próximo, se consolidar também como um narco-estado, como a Venezuela se consolidou, com outros países da América Latina se consolidar. Você tem o exemplo do México. E isso é muito sério. Obrigado também ao querido Cristóvão do Espírito Santo, que esteve dividindo conosco sua opinião nesta manhã. Um bom dia, Cristóvão. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Também quero parabenizar esse jornalismo inovador da TV Brasil Central, que com certeza tem crescido na sua audiência por mérito. Parabéns pela iniciativa. Um forte abraço a todos, em especial aos nossos queridos ouvintes e telespectadores.